Mateus, capítulo 13, fala, Paulo, aquele comentário que você fez sobre a explanação do irmão Paulo Henrique, sobre o grão de mostarda, né? Mateus, capítulo 13, versículo 31. Jesus fala sobre as parábolas assim. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham em seus ramos. Aproveitar aqui esse comentário que eu fiz a respeito desse grão de mostarda e tudo que a gente está falando aqui, me sobressaiu um texto lá de João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 19. Ele está falando sobre a vida por intermédio do Filho. Do mais, também diz que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bom, foi o comentário que os judeus estavam fazendo a respeito dele. E Jesus respondeu-lhes, dizendo: em verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Ronaldo comentou algo no início bem interessante, que me chamou a atenção, acho que por isso que minha mente veio para esse texto, e eu passando aqui vi e quis trazer ele para comentar a respeito dele hoje. Né? A oração que o próprio Jesus fez, para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai, para que nós sejamos um com o Pai. Aí ele vem, ele chega, os discípulos os judeus estão falando aqui de algumas coisas assim que ele leva a um entendimento que eu achava até, eu pensei assim, eles não iam compreender isso nunca naquele momento. Ronaldo, eles não iam compreender. Ainda porque bem. eu mesmo aqui, eu vendo o texto, ele vem falando para os discípulos, os judeus, todo aquele povo lá, e eles estavam preocupados porque estavam querendo matar ele porque ele fez alguma coisa no sábado, né? Aí ele vem dizendo que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é o meu pai que diz para eu fazer. E aqui o texto trouxe isso bem para a gente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivificará aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu vejo que esse exercício hoje, o que a gente está gerando é vida. Porque a vida está em nós, no corpo multimembrado de Cristo. Nós estamos gerando a vida. Mamãe comentou aqui há pouco, ela disse, essa palavra gerar ecoou muito bem para mim, eu gosto muito dessa palavra. E é porque ela não esteve conosco lá em Baipendi, né? Senão ia fazer uma diferença bem maior, assim, pelo que aconteceu lá com essa palavra gerar. E como ela ficou, pelo menos na minha mente, ficou muito, muito bem assentada, arraigada na minha mente. Gerar. Né? Hoje aqui falou-se mais uma vez, a gente gera e é gerado em nós também essa verdade, essa palavra, esses atributos que nós estamos aqui nos alimentando dele.
Tudo faz muito sentido hoje. Toda vez que a gente toca no assunto, faz mais sentido, fica mais claro e evidente. Eu sempre falei da parábola do grão de mostarda assim, como a menor de todas as sementes. Aí Paulo Edson vem e traz um esclarecimento. Vem um versículo lá que a Sara pegou e mostrou porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E era exatamente como eu interpretava. Hoje Paulo Edson trouxe algo diferente. Então, assim, vai gerando, as coisas vão ficando muito mais evidentes. O espírito dessa palavra está se sobressaindo a partir de dentro de nós. E esse texto aqui de João, falando a palavra de Jesus, no Evangelho de João, fica mais claro para mim também. Como é ter vida em si mesmo? Eu faço parte desse corpo multimembrado. A vida do Filho não vai estar em mim, pessoalmente, mas vai estar em nós. Porque esse foi o mistério revelado. Cristo em nós, não em mim. Cristo em nós é vida. Nós exalamos vida, porque há vida em nós. Vida em nós mesmos. Isso tem que ser falado, isso tem que ser gerado nas pessoas. Não há morte em você, há vida. Se você crê em Cristo, há vida em você. E os mortos ouvirão as nossas palavras. Eu posso entender os mortos, aqueles que estão dormindo, como Jesus gostava de dizer essa palavra, né? Estão dormindo, acorda, desperta, ó tu que dormes. E sim, também não aqueles que já desceram à sepultura. Eles ouvirão a nossa palavra. E isso está sendo gerado. Também gostei da palavra de Paulo Henrique, quando ele fala que o período de gestação, né, Paulo? É quanto tempo? Mas a gente vai saber o tempo exato. Nós vamos saber o momento exato de gerar, porque as dores vão se agravar naturalmente. Nós vamos entender isso. Eu levei a minha sobrinha na UPA, na unidade de saúde, né? E aí, estando lá, tinha um conhecido nosso, e ele estava chorando, o pai dele tinha acabado de falecer. E quando eu me afastei assim, tinha umas mulheres conversando e elas perguntaram o porquê que ele estava lá. Ele é ex-vereador da cidade, então é bem conhecido. Perguntou o que houve, né? Eu falei, o pai dele acabou de falecer. Ela disse, essa é a única certeza que nós temos. Eu digo, eu não tenho certeza disso, não. Tá aí uma coisa que me põe em dúvida. Aí ela ficou assim, disse, por quê? Eu disse, você acha que Deus é Deus de morte? Aí ela, não. Aí a outra cristã evangélica falou assim, Jesus venceu a morte. Eu louvado seja Deus. Se ele venceu a morte, por que eu estou pensando em morte, minha amiga? Eu prefiro pensar em vida. E eu quero crer, estou trabalhando em minha vida, crer que não será necessário que eu desça ao túmulo. Mas se isso acontecer, louvado seja Deus. Uma hora ele vai me acordar deste sono, que ele não será eterno. Ele vai me acordar e eu estarei caminhando. Mas eu, hoje, a minha luta, a minha persistência é acreditar na vida, porque Deus é Deus de vida, ele não nos fez para a morte. Aí a outra falou assim, não, ficou intrigada, aí a outra parou e pensou, isso é verdade, Deus não nos fez para a morte, o que nos leva à morte é consequência dos nossos atos, do nosso pecado. Uma vez que você não peca mais, para que morrer? Ela, é verdade. Aí a outra disse, isso é possível, se você crê? Se você crê, é possível sim. Se você não peca mais, se você não crê mais nela, ela não vai. Porque tudo é possível aos olhos daqueles que creem. Você crê na morte? Eu não creio. Eu creio na vida. Então é possível para mim a vida sim. E eu creio como está lá, escrito nas Escrituras. Posso ser eu a primeira a não descer ao túmulo. É essa confiança, essa convicção que eu quero em minha vida. Minha vida. Porque foi o que Deus soprou em mim, vida. E que ela seja abundante pela eternidade. Pode até não ser entendido no momento,
mas a semente foi plantada. Né? O brotar vai depender de cada um. Amém, amém. Tamo junto. Amém.